Está no ar o Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E veja agora os destaques do programa de hoje. TST mantém competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de empregado intoxicado com pesticida. Adesão de bancário a plano de demissão do Banco BRB sem norma coletiva não gera quitação ampla e irrestrita de contrato. Uso de marca por instituição conveniada não torna FGV responsável por verbas trabalhistas de vendedora de cursos. E ainda, Tribunal Superior do Trabalho elege nova administração para o biênio 2022-2024. A gente começa o Revista TST de hoje trazendo um caso de destaque da seção 2 de dissídios individuais. Ficou decidido que a Justiça do Trabalho tem competência para analisar casos envolvendo empregados da administração pública contratados como seletistas. A decisão foi no processo de um agente de endemias da Fundação Nacional de Saúde de Porto Velho, em Rondônia. O trabalhador foi contratado em 1987 pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, que foi substituída posteriormente pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Em 2010, o servidor foi redistribuído ao Ministério da Saúde. Na reclamação trabalhista, ele disse que atuava no combate à malária, febre amarela, dengue e leishmaniose e tinha contato diário com o pesticida de clorodifeniltricoletano, conhecido como DDT. Ele alegou também que durante o trabalho não usava equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, botas e roupas apropriadas. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, manteve a sentença que havia condenado a Fundação a pagar indenização ao trabalhador no valor de R$150 mil. A decisão se baseou em laudo pericial que detectou intoxicação crônica após 20 anos de exposição ao pesticida. Em contestação, a FUNASA alegou que, de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a competência para julgar demandas da FUNASA em que servidores públicos pleiteiam indenização seria da Justiça Federal. Após o esgotamento das possibilidades de recurso, a Fundação Nacional de Saúde ajuizou ação rescisória para desconstituir a condenação, mas o Regional do Trabalho julgou o pedido improcedente. A entidade, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Evandro Valadão, explicou que a jurisprudência do STF, na época da decisão do Tribunal Regional do Trabalho na ação originária, era de que competia à Justiça Trabalhista processar e julgar ações sobre verbas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo seletista com a administração pública. No caso do agente de endemias, o pedido de indenização diz respeito a período anterior à mudança do regime seletista para estatutário. Eu não vejo que ainda se possa afirmar que há efetiva jurisprudência do Supremo Tribunal Federal retirando a competência da Justiça do Trabalho para este tema. O relator destacou ainda que a FUNASA, em contestação apresentada em outro processo, afirmou que a Justiça Federal era incompetente para reconhecer qualquer pedido de indenização no período pleiteado pelo trabalhador, sustentando que a competência seria da Justiça do Trabalho. A tese, como observou o ministro, é oposta à defendida na ação rescisória, o que ofende o princípio que veda o comportamento contraditório em relação aos próprios atos. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais confirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação do empregado que tinha vínculo seletista com a FUNASA. E você vai ver no próximo bloco, por ausência de norma coletiva, a adesão de bancário a plano de demissão voluntária do Banco BRB não gera quitação ampla e irrestrita de contrato. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns julgamentos de destaque. E eu começo trazendo um caso julgado pela terceira turma. A família de um cobrador de ônibus morto em assalto vai ser indenizada. Veja os detalhes do caso na reportagem.
De acordo com o processo, o cobrador de 26 anos trabalhava na linha Bugio-Atalaia, em Aracaju, Sergipe. Durante um assalto, por falta de dinheiro no caixa, ele levou um tiro e morreu. Na época, o crime repercutiu na imprensa e motivou protestos da categoria. Em ação trabalhista, a família ressaltou que os assaltos eram frequentes naquela linha e que a empresa deveria zelar pela segurança dos empregados. Em defesa, a aviação se eximiu da responsabilidade na tragédia. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, havia excluído a sentença que reconheceu a responsabilidade da aviação Atalaia. Para o TRT, o fato de o cobrador ter sido vítima de assalto que culminou em morte não implica a responsabilização da empresa, por não ter sido comprovada a culpa. A decisão registrou ainda que cabe ao Estado oferecer segurança a toda a coletividade e que esse ônus não pode ser transferido à atividade empresarial. A família recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que nas atividades empresariais que representem risco para os trabalhadores envolvidos, a responsabilidade é objetiva, o que independe da comprovação de culpa. Na nossa realidade, efetivamente, é uma atividade de altíssimo risco, lamentavelmente. Não há culpa da empresa, mas sendo a atividade de alto risco e estando invocado, como é o caso vertente. A regra, o preceito do parágrafo 1 do artigo 927 incide, sim, a responsabilidade. O relator ressaltou que é do empregador a responsabilidade pelas indenizações por dano moral, material ou estético, decorrentes de lesões vinculadas a risco do trabalho, e observou que eles são alvo frequente de condutas criminosas, que os expõem a situações de vulnerabilidade. Dessa forma, a terceira turma reconheceu a responsabilidade civil da aviação Atalaia, que terá de indenizar a família do empregado morto durante o assalto. A decisão foi unânime. E a 8ª turma reconheceu que a adesão de um bancário ao programa de demissão voluntária do Banco BRB não implicou a quitação do contrato de trabalho. O bancário se desligou do Banco BRB em 2016, após aderir a um programa de demissão voluntária. Mas no ano seguinte ele entrou com uma ação trabalhista para receber valores relativos a horas extras, FGTS e reflexos do auxílio alimentação no salário. A defesa do banco sustentou que a adesão ao PDV previa a quitação total do contrato de trabalho e o compromisso do empregado de não reclamar sobre a relação ou as condições de trabalho mediante recebimento de indenização de R$ 106 mil. O banco acrescentou que a homologação da rescisão contratual contou com a assistência do sindicato da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região reformou a decisão de primeiro grau que havia julgado procedente parte dos pedidos do bancário. O TRT entendeu que a adesão do profissional ao programa implicou a quitação ampla do contrato e que, apesar da falta de norma coletiva, a rescisão contou com assistência sindical. A relatora do recurso de revista do bancário na 8ª turma do TST, ministra Delaide Miranda Arantes, observou que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que a adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada resulta na quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, desde que a quitação conste no acordo coletivo que aprovou o plano e nos demais instrumentos celebrados com o empregado, o que no caso do bancário do BRB não ocorreu. É incontroverso que a adesão ao plano, a despeito da assistência sindical no momento da rescisão contratual, não detém respaldo em norma coletiva, e uma vez que não houve participação sindical na sua elaboração. De modo que, em situação tal, a adesão do reclamante não implica quitação ampla e restrita de todas as verbas decorrentes do extinto contrato de trabalho. Por unanimidade, os ministros da 8ª turma seguiram o entendimento da relatora. E a gente encerra com o destaque da 4ª turma, que afastou a responsabilidade subsidiária da Fundação Getúlio Vargas em condenação de empresa conveniada que usava a marca da FGV. A Luana Carvalho tem mais detalhes. Olá, Luana.
Olá, Ana Amélia. O caso envolve uma consultora comercial da IBS Business School de Minas Gerais. Em janeiro de 2020, a trabalhadora entrou na justiça contra a empresa e contra a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ela pedia o pagamento de verbas trabalhistas. Alegou que durante todo o contrato vendeu cursos de MBA e de pós-graduação da FGV. Na tentativa de comprovar a responsabilidade subsidiária da instituição, relatou ainda o uso da marca FGV em documentos da IBS. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a responsabilidade subsidiária da FGV. A decisão foi com base na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz no inciso 4, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Também foi considerado o inciso 6, que determina que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. A Fundação Getúlio Vargas entrou com recurso no TST, argumentou que o convênio não é um contrato de prestação de serviços, nos moldes da súmula 331, mas uma parceria em que as partes têm deveres e obrigações puramente comerciais. Para o relator na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, a súmula foi mal aplicada pelas instâncias anteriores, já que o convênio não representa terceirização de serviços. O ministro explicou que a súmula não possibilita a responsabilização generalizada da empresa que se beneficia, ainda que indiretamente, pela força de trabalho do profissional da empresa conveniada. Ainda de acordo com o ministro, nos termos do convênio, a IBS estava autorizada a realizar em determinadas cidades cursos presenciais e à distância, utilizando-se da marca FGV e da Expertise para planejamento, coordenação e direção técnica, científica e pedagógica. Dessa forma, por unanimidade, a quarta turma entendeu que o uso da marca conveniada não implicou responsabilidade subsidiária da FGV no caso. Eu volto com você, Ana Amélia. Ok, Luana, muito obrigada. E está disponível no site do TST o calendário de sessões telepresenciais e híbridas do mês de dezembro. Para conferir, acesse tst.jus.br. E no próximo bloco, Tribunal Superior do Trabalho elege nova administração para o biênio 2022-2024. Estamos de volta. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elegeu a nova administração da Corte para o biênio 2022-2024. Confira. Pela primeira vez, a votação que escolheu os novos dirigentes do Tribunal Superior do Trabalho ocorreu de forma telepresencial e foi transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube. O ministro Emanuel Pereira foi eleito para presidir a Corte e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O trabalho praticamente começa agora, né, com o apoio e o respaldo de todos os meus colegas. Espero contar com todos durante essa gestão que se iniciará no próximo dia 16, mas agradeço antecipadamente a confiança e o apoio de todos que sufragaram o nosso nome para dirigir esta tão querida por todos nós instituição. A ministra Dora Maria da Costa foi eleita pelo Tribunal Pleno para assumir a vice-presidência do TST e do CSJT. Eu agradeço, da minha parte, senhora presidente, a confiança que me foi depositada. Espero que eu possa corresponder às minhas expectativas e dos meus nobres colegas. Para exercer o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, foi escolhido o ministro Caputo Bastos. Como bom italiano, obviamente, vocês podem imaginar a emoção. Mas eu não poderia deixar de agradecer e dizer que procurarei honrar os votos dos colegas e saberei seguir os passos dos colegas que antecederam nesse cargo tão importante e já antecipo um pedido de que farei gestão junto aos gabinetes do ministro Lélio, do ministro Aloísio,
todos aqueles que já passaram pela corregedoria. A atual presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, parabenizou os eleitos e desejou sucesso no desempenho da gestão. A ministra ressaltou a harmonia e a colaboração sempre presentes no TST. O que mais me emociona neste momento é constatar que nós temos um tribunal muito unido, um tribunal que preserva esse valor do diálogo e, sobretudo, objetivando com esse diálogo e com essa composição harmônica, bem servir a justiça do trabalho e bem realizar os nossos objetivos institucionais e que são os constitucionais, prestar a jurisdição com seriedade, eficiência, celeridade, atendendo o cidadão. O futuro presidente do TST e do CSJT é ministro do TST, em vaga destinada à advocacia desde dezembro de 2002. O ministro Emanuel Pereira foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e corregedor nacional de justiça substituto. Atuou como vice-diretor e professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Também foi vice-presidente do TST e do CSJT no biênio 2016-2018. Atualmente, compõe o colegiado do Tribunal Pleno, o órgão especial, a seção de dissídios coletivos e o Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A vice-presidente eleita do TST e do CSJT, ministra Dora Maria da Costa, foi empossada no TST em vaga destinada à carreira da magistratura, em maio de 2007. Ela ingressou como servidora na Justiça do Trabalho da Terceira Região, por concurso público como auxiliar judiciário, sendo promovida a técnico judiciário. Em 1987, ingressou na magistratura trabalhista como juíza do trabalho substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Em 2002, foi promovida a juíza do TRT da 18ª Região, órgão que presidiu de 2005 a 2007. Atualmente integra a 8ª turma e é a diretora da ENAMAT. O próximo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Caputo Bastos, está no TST desde outubro de 2007. É pós-graduado em Direito do Trabalho e em Direito Material e Processual do Trabalho. Iniciou a carreira no serviço público como servidor concursado do Tribunal Federal de Recursos. Ingressou na magistratura trabalhista como juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em 1989. Ele integra a 4ª turma do TST e é presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo. E vamos conferir com Michele Chiapa alguns fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. Eu começo destacando que o Tribunal Superior do Trabalho recebeu pelo 2º ano consecutivo o selo Diamante no Prêmio CNJ de Qualidade. A premiação ocorreu durante o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. A premiação leva em conta 4 eixos temáticos: governança, produtividade, transparência e dados e tecnologia. Este ano, o TST apresentou pontuação 3% maior que a alcançada em 2020, quando também recebeu o selo máximo. E o ministro do TST, Alberto Bresciani, vai se aposentar. O anúncio foi feito durante sessão da 3ª turma, da qual ele é presidente. Há mais de 15 anos no TST, o ministro Bresciani disse que agora pretende se dedicar a outros desafios. Os demais ministros do colegiado, o representante do Ministério Público do Trabalho, advogados e servidores enalteceram a trajetória do presidente da turma e seu profundo conhecimento jurídico. O Senado Federal aprovou o nome da desembargadora Morgana de Almeida Richa, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, para exercer o cargo de ministra do TST. A vaga foi aberta em razão do falecimento do ministro Valmir Oliveira da Costa. Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a desembargadora afirmou que adotará como norte de sua atuação no TST a pacificação social e a defesa da segurança jurídica, a partir da ponderação e do diálogo. A magistrada destacou ainda a necessidade de prestigiar a boa-fé contratual nas relações trabalhistas e a importância do cumprimento das leis e dos contratos firmados.
E o Senado Federal também aprovou a indicação do vice-presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, para compor o Conselho Nacional de Justiça na vaga destinada ao TST. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, recebeu a comenda da Ordem do Mérito da Advocacia Geral da União no grau Gran Cruz. A honraria foi entregue pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. A condecoração é conferida a pessoas naturais, órgãos e entidades da administração pública, instituições e organizações militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado notáveis serviços à AGU, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Os ministros Ives Gandra e Douglas Alencar também foram agraciados com a condecoração outorgada pela AGU no grau Gran Cruz. E foi realizada a correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. As atividades ocorreram na modalidade telepresencial. Na ocasião, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, destacou a atuação da Justiça do Trabalho na prestação dos serviços de forma remota, especialmente do TRT2. Segundo ele, as atividades foram realizadas com zelo, dedicação e respeito para atender às necessidades da população. E foram esses os destaques da última semana, Ana. Volto com você. Ok, Michele, muito obrigada. E a edição de hoje termina aqui. Na semana que vem tem mais Revista TST e eu espero você. Até lá!